Olá, tudo bom? Vou ensinar aqui como você vai aumentar o seu faturamento na sua advocacia sem precisar, de novos clientes. Já com os clientes que você tem e com os novos que virão, como você vai aprender a cobrar mais sem o cliente perceber. Não que você vai enganar o cliente, mas que você vai cobrar um preço mais justo e vai ganhar mais pelo seu trabalho. Meu nome é Jordão Português, sou advogado, militante, mais de 11 anos de experiência, presidente da Comissão do Marketing Digital em Águas Claras, no Distrito Federal. Eu vou ensinar para você aqui duas formas de você cobrar taxa de manutenção do processo. O que é taxa de manutenção do processo? Uma taxa que o cliente vai pagar enquanto o processo estiver ativo. Enquanto o processo não for arquivado definitivamente, ele vai pagar essa taxa de manutenção do processo. Tem uma taxa mensal para pagar para o seu escritório, uma taxa mensal de manutenção, para manter o seu processo, para manter o processo. Você não pode ficar com o processo 10 anos sem uma taxa de manutenção. Você não pode fechar contrato sem taxa de manutenção do processo. O processo pode durar 10 anos, 20 anos. Eu tenho processo que, desde que eu iniciei minha advocacia, 11 anos, e o processo ainda está ativo. O processo ainda está ativo, principalmente se for na vara federal, no Tribunal Regional da Primeira Região. Aí você vai ver como é que demora. Tem coisas que não tem como correr, não é verdade? E essa taxa você vai fixar e o cliente vai pagar. Agora, quando o cliente está buscando uma reparação, é uma coisa. Quando o cliente quer uma busca apreensão, quer algum outro pedido, que não seja um pedido de indenizatório, perfeito? É onde mais se encaixa a taxa de manutenção do processo. Quando ele está pedindo uma indenização pelo atraso na entrega da obra, um exemplo aqui, é uma coisa. Mas quando ele está pedindo para reintegrar na posse, para que entregue o imóvel, para ressarcir um prejuízo que ele teve com o imóvel, um dano que ele teve lá no patrimônio, e aí vem a taxa de manutenção do processo. É uma cobrança que você vai cobrar inicialmente, ok? Inicial, ou você vai cobrar na fase de cumprimento de sentença. Então vou ensinar essas duas estratégias. Aqui no cumprimento de sentença, você vai aumentar no mínimo 30% do seu faturamento mensal, utilizando essa estratégia se você tiver processo sem cumprimento de sentença. A primeira coisa, quando você vai contratar, você já tem que educar o seu cliente a pagar essa taxa, ok? A gente está aqui há muitos anos, nunca o cliente reclamou, pelo contrário, tem anos que a gente aumenta, dependendo do processo, tem anos que a gente aumenta essa taxa contratual, principalmente pela inflação e outros critérios, a gente vai aumentando essa taxa de manutenção contratual. E a dica que eu dou, e o exemplo clássico que eu dou é o divórcio. Ao invés de chegar e cobrar 10 mil reais por um divórcio, como eu já vi, às vezes a cliente já até passou por outros escritórios, você vai ganhar essa vantagem competitiva utilizando essa estratégia. E ele não estudou essa estratégia, ele vai estar fora da sua competição. Ao invés de você cobrar 10 mil reais, que é o preço normal que você cobraria no divórcio, um exemplo, está envolvido aí vários pedidos, de pensão, divisão de bens, guarda e regulamentação de visita, certo? Ao invés de você cobrar os 10 mil reais, você cobra 7 mil, 7K. Quando você chegar lá e cobrar 7 mil reais, e se ele já passou por outro e viu que você cobrou 10, ele já vai, opa, serviço da mesma qualidade, ou até melhor, você demonstrou para ele, cobrando 7 mil reais, quem não quer pagar melhor, um produto melhor, mais barato, todo mundo. E aí você cobra 7 mil, só que você fixa uma taxa de manutenção de 200 mil reais. TMP, não é TPM não, tá? Eu ia falar TPM, brincando. Taxa de manutenção do processo, TMP. Então a TMP de 200 reais. E aí você explica o que é a taxa de manutenção do processo de 200 reais. Enquanto o processo estiver ativo, você vai pagar essa taxa. Ah, mas quanto tempo demora esse processo? Pode demorar 3 meses, pode demorar 1 ano. É muito relativo, vai depender muito de você, do acordo que vocês vão firmar, ou vai depender geralmente mais das partes do que do próprio processo. Então no divórcio pode durar nem 1 mês. Chegou na primeira audiência e firmou o contrato, é 1 mês. Maravilha, você recebeu o justo, que você recebeu 7 mil, o cliente chegou a pagar 1 mês só de taxa, e você já resolveu o processo. Agora, se você pagar 7 mil e durar 10 anos, ele vai pagar aqui 20 mil reais só de taxa de manutenção do processo desses 10 anos, mais de 20 mil reais, né? Vai dar 12 mil reais de taxa de manutenção do processo em 10 anos e mais os 7 mil que ele pagou. Então, vai ser proporcional ao processo. O cliente quer estar com raiva, está com sentimento, eu só dou um exemplo no divórcio, né?
com raiva, está com sentimento, quer empurrar e colocar aquilo ali, não quer acordo, não quer fechar, sem estar um acordo bom, não quer seguir seus conselhos. Então tá bom, então vamos manter esse processo, beleza. Enquanto estiver mantendo, você está pagando essa taxa mensalmente, ok? Mensalmente. Isso aí você faz num contrato, lá, você deixa no contrato isso. Coloca o valor que vai cobrar inicial, divide, não sei como você vai fazer, e mais a taxa de manutenção. A partir do primeiro mês, já começa a pagar. Você contratou ali, deu início, ele já te paga. E aí, você vai, quando você cobrar esses R$200, por que você vai cobrar R$200? Por que você não cobra 300? Por que não cobra 400? Por que não cobra 100? Porque você vai fazer um cálculo de quanto a média que dura um divórcio, de 2 a 4 anos. Ah, eu sei que é de uns 2 anos um divórcio, se não for consensual. Então, nesses 2 anos, lá R$200 já deu 4.800 e 7.000, já deu muito mais que 10.000. Então, ele está pagando um preço justo e proporcional e você, quando o processo está ativo, você está recebendo. Então, você recebeu mais assim com essa estratégia do que só cobrasse os R$10.000, sem taxa de manutenção do processo. Sempre, 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 sempre. Cobra taxa de manutenção do processo. Nem que seja um valor mínimo, mas cobra taxa de manutenção do processo. Valorize o seu escritório. Essa taxa aqui, que a gente estabeleceu, é o que paga todas as contas. E o que entra é lucro. Então a gente trabalha com a taxa dentro de todas as nossas despesas. Mais as despesas que vai ter do processo. E já é uma estratégia, uma estrutura de cobrança. Como cobrar honorários advocatícios. Vou ensinar isso aqui em outro vídeo para você. Então, sempre, sempre, sempre cobra. Qual tipo de contrato você fizer, cobra. Lógico, os adiestros, trabalhistas, não se cobra, não é a praxe de cobrar. Previdenciário, não se cobra isso aqui nas causas previdenciárias em geral, né? Agora algumas de revisão, de aumentar alguma coisa, se cobra. Ações cíveis, ações indenizatórias em geral, tributárias, todas em geral se cobra taxa de manutenção do processo. Cobra, pode cobrar. Às vezes exclusivamente, aí não. Aí é aquela que vai no juizado, que não é de complexidade, probatória, que é só causas de matéria de direito, aí você cobra ad extra exclusivamente. São muitos casos limitados. E quando você fechou um contrato lá, você não vai até o final do processo. Não coloque no seu contrato, até o final do processo. O teu modelo, entra no meu grupo do Telegram, deixa os pés aqui, deixa o comentário que eu mando para você. O link está na bio, que é onde eu mando um modelo de contrato para você. O contrato deve ir até a fase de conhecimento. Depois inicia a fase de cumprimento de sentença, que é uma fase executória, a fase de recebimento. E às vezes você entrou para receber, mas virou devedor. Já aconteceu. Um cliente, nós ganhamos, acho que foi 400 mil de indenização, só que ele estava devendo 800. Aí, quando foi ver a dívida dele, deduziu, ele ficou devendo mais 400 mil. Aí ele era o autor, virou devedor. E aí, devedor, nós fizemos um aditivo. Sempre faça um aditivo. Mesmo que já está previsto no contrato, quando inicia uma outra fase do cumprimento de sentença, é uma outra fase, faça um aditivo, para não ter problema, ele depois não reclamar, ele assinou, enfim, o cliente às vezes ele paga depois quer reclamar. Acontece esses casos. Então faça um aditivo que ele vai pagar nessa nova fase, no cumprimento de sentença. E explica para ele, ou você, se você não sabe, o processo, ele tem um sincronismo processual. Antigamente, era um processo, iniciava com conhecimento, a fase de conhecimento você ganhava. Na fase de conhecimento, quando você ganhava, e aí você pegava aquilo que você ganhava e abria um novo processo para a fase de recebimento, que chamava cumprimento de sentença. Essa fase de cumprimento de sentença é uma tutela executiva. Aqui vai utilizar a tutela executiva para você executar. Agora, com o sincronismo processual, sincronizou antes do novo CPC, já aconteceu isso, foi acho que em 2015, parece que houve essa alteração, salvo melhor juízo. E aí com esse novo CPC também já prevê esse sincronismo. Então o processo iniciou, é o mesmo número, é o mesmo processo, chega, vai para a fase de cumprimento, só há uma intimação, inclusive, não é nem pessoal, uma intimação dos advogados para essa nova fase de conhecimento. Por quê? A ideia é que se você já passou por toda aquela fase de conhecimento, você já tem noção de que vai gerar uma dívida para você vai ficar devedor daquilo ali. Então, quando chegou na fase de cumprimento de sentença, a sua fase agora é de você pagar. Não tem como mais defender o direito. É só você defender o direito a não penhora, ao bem penhorável, o valor é exorbitante, o valor cauterado, certo? Não tem como você questionar o direito aqui na fase
de cumprimento de sentença. E como é que eu uso o critério de cobrança? Eu passo aqui para você. A gente usa esses 3 critérios aqui. Tem cliente que ele não quer pagar. Aí eu estou na fase de cumprimento de sentença. Ele não quer pagar. Eu não sei. Ele não se abre para você, mas ele não quer pagar. O que eu faço? E ele bota uma taxa média. Taxa média de R$400. Um exemplo. Taxa média de R$400. Chegou um cumprimento de sentença, ele não quer pagar. Taxa média de R$400. Só para manter o processo. Para ver o que vai dar até prescrever, até arquivar, ou eles vão conseguir achar patrimônio. E ganhando tempo. Então o cliente quer pagar 400. Agora o cliente não quer pagar, mas ele tem condição de pagar. Ele tem condição, mas ele quer, ele acha desaforo, ele não aceita, ele não conseguiu entender. Né? Tem cliente assim, ele não conseguiu entender, ele está inconformado, que ele fez errado, ele não admite. Mas ele não quer pagar. Aí eu cobro uma taxa maior, R$600 então, a manter esse processo, porque vai ter execução, Cisbajude, Bacenjude, que era antigo Bacenjude, agora é Cisbajude, vai ter Renajude, Infoseg, Ciel, consulta Infojúdio, vai ter busca de procuração, busca de patrimônio rural, enfim. Não quer pagar, é maior a taxa. E quer ir levar para prescrição, quer ganhar tempo. Agora você não tem condição, mas quer pagar, não tenho condição, não quero pagar isso, mas não tem condição, vamos ver o que vai dar, mais pra frente fazer um acordo. Aí você cobra uma taxa maior. Então eu uso esses 3 critérios para cobrar a taxa. De quem quer pagar, de quem não quer pagar e quem não tem condição de pagar. E cobra a medida desse valor. Por quê? Se ele quer pagar, mas não tem condição, fica justo, né? Uma taxa mínima. Agora, se ele tem condição de pagar, é uma taxa maior. Aí você, quanto mais, ele vai ver que ele vai pagar um ano, já deu mais de R$6.000 para você. Só em um ano. Porque ele não quer pagar, mas ele está pagando para você 6 mil. Ele não quer pagar aquela dívida, mas ele quer pagar para você ficar enrolando o processo. Vamos dizer assim, o jargão popular é enrolando o processo, ganhando tempo. E hoje está dando prescrição. Quando chega uma fase, um ano parado, sem conseguir achar bem, arquiva. Depois que arquiva, passa 3 anos. Se você não vier com bem e patrimônio, aqui prescreve. Então hoje o Postal está trabalhando tudo em cima da prescrição, infelizmente. Então no Brasil é assim, você ganha, mas não leva. Infelizmente, então se o cliente não quer pagar, não quer cumprir com isso, você vai cobrar uma taxa de manutenção do processo da fase de cumprimento de sentença. Faça um aditivo e aí a cada ano você pode ir renovando a medida da inflação. Também, a gente renova a cada ano, à medida que vai a inflação, os custos, o trabalho que foi dando no processo. Beleza? Então essa é como você vai aplicar a taxa de manutenção do processo. Tamo junto, até mais, like, compartilhe, deixa a dica aí, próximos vídeos e até mais, fica com Deus.